Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos para essa live maravilhosa que a gente vai ter agora. Depois, vocês vão deixando aí os comentários de vocês. Leila, Vanessa, quem mais? Van Santos, Carmen, Rafael. Ó, professor, tem uma galera aqui, viu? Vai chegando. Claudineia, tá chegando. Olha aí. Pronto. Vão deixando aí que no finalzinho da live a gente vai tirar um tempinho para dar uma olhada aí nas perguntas, nos comentários de vocês, beleza? Agora deixa eu apresentar o professor para quem não conhece. Vou apresentar rapidinho aqui ele para vocês, ó. O professor Marcelo Veras, hoje a gente vai falar sobre a morte de si, vamos fazer reflexões sobre a saúde mental e psicanálise. Ele é psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise, psiquiatra da Universidade Federal da Bahia. Alô, minha Bahia! Autor dos livros A Loucura Entre Nós, Selfie Logo Existo, A Morte de Si, que inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti em 2024, não foi, professor? Pois sim. Uma honra, viu, professor, de verdade. Assim, quero lhe agradecer, né? Primeiro, muito obrigado por ter topado, tirado esse tempinho no sabadão aí para conversar sobre saúde mental com a gente. Para a gente é uma honra de verdade. Já acompanho o senhor já há um tempo. Vou ler seus livros. Estou numa fila desse tamanho de livro para ler, mas vou conseguir ler os seus, porque são temas assim incríveis e eu acho que todo mundo precisa realmente ler. Então, assim, desde já, gratidão mesmo por ter topado conversar com a gente, tá? E a primeira coisa que a gente sempre pergunta para os convidados das nossas lives é: como foi que rolou a psiquiatria e a psicanálise? Encontrou o senhor encontrou elas? Como é que foi que o senhor chegou até hoje? Assim, conta aí para nós. Eu acho que, bom, primeiro, bom dia, né? Muito obrigado pelo convite. Eu gosto também de fazer interações, então estou gostando muito de estar aqui. Que E bom. não, ainda vou ter tempo para tomar um chopp, sair aqui Eita, depois, né? Salvador, não sei se aí tá bom, aqui tá um dia maravilhoso tá, de verão, tá lindo aqui né? tá bom também. E já aproveitando, fazendo publicidade também, e também preparando, porque hoje, às 17 horas aqui em Salvador, nós vamos lançar o livro do Psil, que é esse projeto nosso da UFBA, que inspirou muito também um livro, né? O livro contém muitos elementos que foram colhidos ali dessa experiência do Psil, que eu vou acabar falando um pouco dela. Uhum. Então, hoje, 17 horas aqui no Shopping Passeio, quem estiver em Salvador pode participar. Massa. Ora, como é que eu entrei para a psiquiatria e para a psicanálise? Eu acho que como todo mundo entra, é pelo sintoma, por razões íntimas, razões próprias. A psiquiatria até menos, né? A gente pode ter uma idealização. Mas aquela pessoa que entra para a psicanálise assim, sei lá, acorda um dia dizendo, agora vou entrar para academia, vou fazer um corte de cabelo e vou fazer uma psicanálise. Normalmente não funciona muito, não. Né? Não é um Sim. despertar. E isso eu vejo com todo o meu tempo, né, de clínica também, de consultório, que quem procura a gente, mesmo que acontece de vez em quando, a minha vida é maravilhosa, mas se está aqui é porque tem alguma questão. Sim. Eu tinha lá as minhas, né? Eu já era médico, eu me casei muito cedo, era pai, então eu tinha que lidar com questões minhas sobre a paternidade, sobre a escolha do casamento, da escolha profissional. Inicialmente foi mais pela vertente da cirurgia geral, depois eu fui indo para a cirurgia cardíaca, UTI, trabalhei bastante em UTI. E aí, aos poucos, eu fui entrando, enveredando, eu comecei a fazer análise, ah, porque isso aí estava ainda meio desarrumado na minha cabeça. Comecei a gostar da coisa, comecei a perceber o impacto que aquilo dava na minha ação clínica ainda. Primeiro, como estudante, eu comecei a fazer análise, eu não era formado. E depois, já como residente, depois como médico. Eu tive também acesso, quando eu era residente, a uma coisa que foi muito bacana e que eu sempre estimulo os hospitais universitários a fazer, que é o Grupo Balint. O que é o Grupo Balint? O Grupo Balint que né, de Mikhail Balint, né, um grupo que já
se instala assim, já tem bastante conteúdo sobre ele, mas que era um lugar reservado na residência médica para discutir as questões relacionais dos estudantes e dos médicos Hum, diante daquilo que eles veem. Basta assistir essas séries IA, agora tem uma da moda, tá, por sinal, muito boa, a Pitch, que é uma série também toda passada num plantão de um hospital geral grande em Pittsburgh. É, é claro que aqueles casos que estão ali na nossa frente nos tocam também. Então, precisava um espaço desse, até mesmo porque o professor Adilson Sampaio, que foi meu mestre, na época que eu ainda era, digamos, um médico raiz, hoje eu sou médico Nutella, mas o professor Adilson Sampaio, ele sempre juntava os jovens médicos e começava dizendo assim: olha, vocês não sabem os efeitos colaterais, às vezes graves, da droga médico. Ou seja, caraca. ele lembrava como um médico, por exemplo, ele pode se colocar diante de um paciente, falar cada verdade, que são verdadeiros sincericídios, que o paciente não está preparado para ouvir aquilo, não é? Então, há médicos que se defendem muito, né, dos aspectos psicológicos do seu paciente, né? E, embora a medicina, tanto é que alguns vão para uma área da medicina que não tem contato com o paciente, eu entendo perfeitamente, não é fácil ter, mas aqueles que estão na clínica, aqueles que falam com gente, eles têm que entender que não se analisa só os sintomas, isso serve para a psiquiatria também. Eles não se analisa só os sintomas, é preciso ouvir o que o outro tem a dizer sobre a leitura que ele tem. É claro que se alguém chega num acidente de carro sangrando, eu não vou ficar ali discutindo aspectos psicológicos. Você Sim, tem que estancar sim, aquela, não, botar um soro, fazer isso, fazer. Não, não é isso que tem questão. assim, Mas existe a clínica é um movimento de palavra. entendi. E, mas isso parece fácil, mas nem todo mundo gosta, não. Tem gente que não gosta disso. Tanto que eu digo até isso num livro, não me lembro qual, é que tem gente que tem tanto medo da loucura, que vira psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? Exatamente para ter a ideia de que assim, o doido é ele, não sou eu. Não sou eu. E todo mundo é meio doido, né? Então, por É, aí. ô, professor, e eu acho que, assim, muitas vezes já aconteceu, inclusive comigo, por exemplo, de você ter sintomas, você chegar a uma emergência da vida, por exemplo, com sintomas que é na alma, não é físico, né? Por Uhum. exemplo, eu estava com uma crise de ansiedade e parecia que eu estava infartando uma vez. E aí eu fui para a emergência porque parecia que realmente eu estava infartando. Eu acho que também tem muito disso, né? Assim, eu não sei se é mais, acho que hoje, devido a tanto adoecimento mental, eu acho que é muito comum isso acontecer, né? As pessoas irem para uma emergência sentindo sintomas que acham que é físico, assim, que é de fato, não é que não seja físico, mas que seja realmente um problema de saúde e é, na verdade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, alguma coisa assim. É porque existe assim, até não é nem um preconceito, mas é uma ideia que a psicanálise ela tenta quebrar, principalmente Lacan fala isso em vários, né, vários momentos do ensino dele, que é essa ideia de que até aqui é corpo e daqui para cima é mente, como se mente fosse uma coisa completamente dissociada do corpo, não Do é? corpo. E na verdade sabemos que nós somos um cruzamento disso. Tanto nós não somos apenas um corpo, que nenhum de nós e quem está nos assistindo fala eu sou um corpo. A gente diz que tem um corpo. Na hora que a gente Verdade. fala que tem um corpo, já muda isso, já mostra que a nossa relação com o corpo ela é uma relação subjetiva. É uma relação que inclui. Você não tem experiência bruta do corpo. O corpo é algo que é construído, né, em várias etapas. Um bebê, quando ele vem ao mundo, ninguém contou para ele, por exemplo, né, que aquele mamilo gigante que aparece de vez em quando na frente dele ali é não ele, não é? Aos poucos vai caindo a ficha, como eu falo, mim, bebê e o peito. Depois vai descobrir que tem uma mãe de bônus, depois vai descobrir que tem um pai de malos, tudo isso vai acontecendo depois. Mas essa construção do corpo
que é especular numa certa etapa, de repente a gente percebe que o corpo do outro não diz tudo do nosso corpo, que há realmente elementos de uma certa interioridade do corpo que não são traduzíveis pela palavra, mas que a gente tenta falar assim mesmo. Um dos maiores exemplos, para mim, é exatamente isso que você falou e que chega muito nos consultórios aqui, mas também nos hospitais, que são as síndromes do pânico, que é bom sempre lembrar que síndrome não é uma doença, síndrome é um conjunto de coisas que leva a um determinado estado. certo. E, a grande base da síndrome do pânico é bastante estudado pela psicanálise desde Freud, é a angústia. Por quê? Angústia. Porque a angústia é um sentimento, por isso que Lacan vai dizer que é um sentimento que não mente. A angústia é um sentimento que a gente não consegue dar nome. Por exemplo, uma coisa é eu ter medo de barata. Barata está ali, sei lá, aqui na minha parede. Eu tenho medo dela, eu corro dela. Mas o que caracteriza as síndromes de pânico, e que são angústias, é que você não sabe por onde correr. Tanto que, de uma certa maneira, a grande maioria das síndromes de pânico, se vocês perceberem, acontece exatamente quando é convocado o sujeito da orientação. Eu estou dirigindo, estou dentro do avião, estou em algum lugar, até no elevador, e é ali que eu sinto aquilo ali, é como se eu não me sustentasse na direção que eu vou tomar, né? E isso, Verdade. a angústia, inclusive, ela não estou desviando, não estou fugindo zerando a redação, não. Eu estou falando do Não, livro ao mesmo tempo. sim, Mas sim, a sim. angústia, para você ter uma ideia, é algo que não só não se inscreve na orientação do espaço, mas também do tempo. Porque, por exemplo, uma das coisas que mais incomoda quem tem uma síndrome de pânico, uma crise de angústia forte, e que passa, é que eles, como não entenderam a coordenada do que aconteceu com eles, dá um medo enorme que aquilo volte a acontecer. Então, eles vão ficar, meu Deus, e se isso acontecer? Ah, então não posso viajar agora, porque eu vou entrar no avião e isso vai acontecer de novo. Então a pessoa começa a sofrer de algo que ela não está tendo, e esse sofrimento vai sendo um peso na vida do sujeito, né? Isso, claro, tem alguns nomes, a gente pode chamar na psiquiatria que isso é a síndrome da antecipação. Eu antecipo um pouco aquilo que vai me fazer muito mal, né? E aí eu sofro por antecipação. Exatamente porque eu não consigo escrever esses momentos no tempo. Ora, procurar um analista nessas situações e não simplesmente calar essa angústia que são eficazes, é claro, e que têm sua função em algum momento, com benzodiazepínicos, com os remédios psiquiátricos ali, eles podem ter uma função boa, mas não vão dar conta daquela história de que eu vou conseguir subjetivar algo dessa angústia. Então, normalmente, a orientação que um psiquiatra dá, eu sou psiquiatra, eu digo isso é, a- conversando com colegas, olha aí, você vai perceber isso. É o quê? É dizer, olha, não, tudo bem, mas pelo sim, pelo não, ande com o Rivotril no bolso, você não precisa usar, mas se você tiver a crise, toma o Rivotril, Então, né? Ou seja, e aí todo mundo anda com o Rivotril no bolso quando não viram grandes adictos de Rivotril, sei lá, Frontal. Agora o querido da moda ainda é o clonazepam, que é o Rivotril. então, Tanto que eu uhum. escrevi num dos livros meus, Quem Ri por Último, Rivotril, porque é bem colocado assim. Eu tenho uma Mas sacada muito boa, Zé. Mas é isso, então. O psicanalista é aquele que tenta ouvir e conseguir, a partir dali, pela transferência, ressituar o sujeito com relação à sua angústia. Que a análise é uma situação de um pouco de angústia também, porque a gente perde os sentidos também. O analista interpreta, de repente, corta a sessão, você fica meio perdido, não é? Mas é uma angústia calculada ali, é angústia, né? Que é importante, ou seja, a angústia é um dos sentimentos mais estruturantes da gente. Bom, esse Uhum. livro, então, A Morte de Si, que narra um pouco, é um livro um pouco assim, não digo biográfico, mas é um livro muito pessoal, é um livro que eu falo da minha clínica, na maioria das páginas, né? Da minha vida, até é, passa exatamente por, entre outras, porque o livro, inclusive, eu sempre chamo a atenção, o título é A Morte de Si, e as pessoas costumam pensar que é um livro sobre a morte. Não, é um livro sobre a vida.
É exatamente o oposto. Mas percebemos como esses elementos que eu falei podem estar presentes, por exemplo, nas pessoas que têm ideia de se matar, que tentaram se matar, que tentaram se matar e foram escaparam quase que milagrosamente. Uma pessoa, por exemplo, que eu tenho aqui em mente, que pulou do 10º andar, ninguém vive, né, ao 10º pulo, mas ela sobreviveu, caiu numas árvores, umas coisas assim meio estranhas, então acabou que ela sobreviveu. Então é isso. É claro que a minha clínica foi sempre tentar entender um pouco como ressituar aquilo na subjetividade do suicida, da pessoa que tentou suicídio. Por isso que um dos motes, né, do livro, é, que eu falo em mais de uma parte do livro, eu digo o seguinte: todo suicida tem uma carta. Não quer dizer que ele pegou uma carta e postou no correio. Não quer dizer que saibamos dessa carta. Mas o trabalho nosso, talvez até mesmo nos casos em que o suicídio foi efetivado mesmo, é sermos arqueólogos para a família, aqueles que ficam. Então, quem fica ali depois que um filho se mata, uma mãe se mata, um pai, um amigo, o melhor, o marido, quem fica nessa situação é, fica em busca dessa carta, desse texto. Mas o que foi que eu perdi? Né? Não falta Uhum. nessa hora os profetas do passado. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo. Então, e muitas vezes a gente resgata o texto daquela carta. A gente percebe que a pessoa, por exemplo, dou um exemplo para ela, nem foi um suicídio, mas no fundo foi um suicídio lento. Amy Winehouse, né? Ficou todo mundo assim achando lindo ela cantando, né? They try to make me go to rehab, but I don't go, né? Ou seja, estão querendo levar para reabilitação, mas eu não vou ver um sucesso mundial. A gente vai vendo aquela pessoa definhando, até que finalmente morre, de uma maneira espetacular, ou seja, em toda a mídia, a gente foi vendo nela se definhando publicamente. Ora, essa música, por exemplo, é uma carta. Estava ali no texto já um pouco, isso dela. Então, nós somos um pouco aqueles que vão ajudar a ler o texto dessa carta. Eu faço um trocadilho, mas que é muito importante para mim. Ele é fundamental nesse livro. Logo no começo, eu digo o seguinte: que eu tinha pensado em falar do suicídio como eu lidava nas situações, né? é, da clínicas que apareciam, então eu tinha pensado que podia ser o suicídio tal como lido na prática. Só que mais eu fui avançando, eu transformei o lido de lidar em lido de ler. O suicídio tal como ele é lido na prática. Né? Um pequeno deslocamento semântico, mas para mim é importante. Uhum, sim. O senhor falando aí, eu queria que o senhor até, não sei se no livro tem alguma parte que fala sobre isso, mas assim, esse distanciamento, sabe, professor, das pessoas, a gente está se distanciando cada vez mais. Por exemplo, hoje as famílias quase não fazem refeição juntas, por exemplo, Uhum. né? E isso não é crítica, tá, pessoal? Eu só estou trazendo assim alguns exemplos para a gente poder discutir mesmo. O nosso papel aqui não é criticar, é realmente refletir e ajudar, né? Aí o que acontece? As pessoas se distanciam, a gente acaba não olhando nos olhos, né, do filho, da mãe, do pai, enfim, cada um chega em um horário diferente, pelas suas rotinas, comem, se trancam no quarto, saem, enfim. E eu acho que isso veio muito com a questão do mau uso mesmo da gente, crianças, adultos, do celular, da internet. Eu acho que isso veio assim, tem as suas funções boas, mas acabou distanciando muito a gente ao mesmo tempo, né? Você vê rodas de amigos, que está todo mundo sentado, mas está todo mundo com o celular na mão, mandando mensagem pro outro. Ou às vezes dentro de casa, né? Você está Claro. na sala, um recebe uma mensagem da cozinha, um exemplo. Uhum. Aí o que o senhor, assim, qual é a análise, professor, que a gente consegue ter, qual é o aprendizado que a gente consegue tirar disso na perspectiva de melhoria mesmo, de mudança? Não, eu diria que.
o capítulo, salvo engano, quarto, né, do livro, eu chamei de A Solidão dos Hiperconectados, onde exatamente a gente pensa que quando está hiperconectado a gente não está só, mas no fundo a hiperconectividade é uma maneira também de afastamento social, como você falou, não é? Mas a posição, pelo menos minha como psicanalista, não, não é de dizer assim, ah, como era bom o tempo do Lampião a gás. É o que tem para hoje. Nós, na clínica que Sim. fazemos hoje, sabemos que o WhatsApp, as redes sociais, o modo como isso abala nosso narcisismo, está ali, já instalado, agora com a inteligência artificial também. Cada vez mais as pessoas que antes, por exemplo, perguntavam aos analistas ou perguntavam a Deus quem eu sou. Agora, como eles não acreditam muito mais que esse saber venha, né, nem de Deus, muitas vezes, tampouco do analista, do terapeuta, do médico, quem diz quem eles são é o Google. É A aquilo que a IA, inteligência né? artificial vai dizer que ele é, não é? Então, eu noto que a maioria dos pacientes, principalmente os mais jovens, é curioso, eles chegam, primeira consulta, você vai ouvindo, e ele, olha, porque eu tenho TEA, transtorno do espectro autismo, que eu já vi aqui com tais sinais, tais sinais, tais sinais. Ele já chega pré-diagnosticado. Eu não vou me dar o trabalho de desconstruir aquilo, mas eu sei que, é claro, cada vez mais esses diagnósticos que são usados, eles estão ocupando um lugar de um estar no mundo, né, que é muito perigoso, porque, por exemplo, é muito comum agora as pessoas abrirem mão não digo nem da responsabilidade subjetiva, mas abrir mão da sua própria é, decisão e ação, da sua responsabilidade na ação, dizendo, olha, as pessoas não estão entendendo que eu sou assim porque eu tenho TDAH, eu sou hiperativo, tá aqui. Ou seja, muitas pessoas estão usando também muitos diagnósticos para se autoexplicar, mas no sentido de não se interrogar. De dizer, Hum. me deixe com o meu sintoma, com o modo que eu estou aqui. E é claro que isso pode ser usado em algum lugar ou outro, mas normalmente isso não consegue blindar o sujeito da angústia que está por trás de que não, você não é isso. Há um certo sentido da vida aí que está mascarado, que é a grande questão que a gente tem, né? Qual é o sentido disso aqui, do que a gente está fazendo, não é? É Então, verdade. essas redes, claro, elas precipitam a gente numa temporalidade muito mais complexa. Hoje é muito rápido tudo, né? E a ponto de que há técnicas, por exemplo, teve um texto agora recentemente, ontem ou anteontem, que foi um posicionamento muito violento, muito, muito forte sobre uma questão racial, um texto bem fundamentado, mas onde o que fez o texto correu quase que o Brasil inteiro, foi o fato de se usar como exemplo o Walter Salles, que quando a gente lê o texto, ele está ali, poderia ser qualquer outra argumentação. Mas por que está ali? Por causa dessa prática do clickbait, ou seja, como é um trend topic, como o que mais se fala no Brasil agora é isso, qualquer coisa que eu fizer que eu agregue esse nome, na hora que você vai para o Google procura, você cai nesse texto. Sim. Então, isso é muito usado nesse sentido de viralizar, né, essa prática do clickbait, outras também são, é claro. Mas isso mostra, então, que esse tempo é muito rápido e também a violência ela é muito grande, porque você pode destruir a vida de uma pessoa hoje com um dedinho, fazendo um clique, né? É Num verdade. send você pode abalar. E o que eu vi na minha experiência, e também nas leituras que eu fiz, obviamente, é que, sobretudo, o aumento inquietante, né, do suicídio em jovens de 10 a 18, 19 anos, um aumento bem desproporcional às outras categorias, às outras faixas etárias, né? Então, algo que vem interrogando o mundo muito. E muitos desses suicídios de escola, ontem mesmo eu estava supervisionando um caso assim em São Paulo, é,
A polícia faz o trabalho quando a pessoa morre, né? Um adolescente morre de investigação. E com muita frequência acham nas redes sociais ou no computador da pessoa, como um caso específico de uma jovem que se matou aos 14 anos, 30 minutos antes, uma mensagem né, acho que no WhatsApp dela, é, você não serve para nada, todos te odiamos na escola, você não merece estar no mundo. E ela realmente se matou. entendi. Então, por isso que eu digo que o virtual, que pode fazer coisas muito bacanas, como estarmos aqui você e eu conversando, e algumas pessoas assistindo aqui e dando suas opiniões, é também o lugar onde se descarrega uma violência que é intrínseca ao ser humano. Todos nós temos nossas pulsões destrutivas, mas como se a gente encontrasse um portal para evacuar isso. Então é claro que isso dá efeitos na subjetividade, né? Entendi. O senhor acha que, eu acho que hoje em dia todo mundo, né, minha gente, quem está aqui na live, quem vai assistir depois, todo mundo conhece hoje, infelizmente, alguém que está num processo de depressão, por exemplo, profunda, ou que já passou, ou que conhece alguém que tentou, né, já se matar, ou que tentou e não conseguiu, enfim. O senhor acha, professor, que essa questão das redes sociais assim ser tão forte hoje seria uma das coisas que, como é que eu posso dizer, que tem adoecido muitas pessoas mentalmente, ou se eu poderia citar algumas outras causas, vamos dizer assim, nos seus estudos, ou até mesmo que o livro traga. O que, é que o senhor acha que tem realmente adoecido tanto a nossa sociedade? Ah, são tantos os pontos, mas você está trazendo algo que é muito importante. Repare que, de uma certa maneira, você já fez um bom deslocamento, do modo como alguns, não todos, alguns eixos da psiquiatria veem o estar no mundo, a depressão, muito desconectados com o mundo, né? É como se a depressão fosse a Covid, uma coisa que sai, surge, pega a pessoa, atropela como um caminhão, em alguns casos, aquela pessoa depressiva. Ah, mas a abordagem, às vezes, não leva em conta tudo que está acontecendo em volta daquela pessoa, nas relações interativas, o que faz com que, com uma frequência muito maior, eu receba pessoas que se dizem deprimidas, mas que quando a gente vai a fundo, a gente percebe que elas estão frustradas. Por quê? Porque as redes sociais passam um ideal de sucesso que a gente não encontra na nossa vida. Ninguém posta foto chorando. Tá todo mundo lindo, rindo. Eu tô triste aqui, desempregado, fudido, tal. E aí eu vejo uma foto daquele amigo meu, assim, num casamento na Toscana, maravilhoso, tal. Você tá ali lutando para emagrecer, aí você vai ver cheio de pessoas colocando barriga tanquinho, assim, um corpo maravilhoso. É claro que isso aí tudo vai nos espelhando cada vez mais. A gente acorda, a primeira coisa que faz é abrir, né, o celular, né? O primeiro ato que a gente faz agora é acorda, passa a mão e pega o celular. Infelizmente. É, Exato. E aí o que que vai acontecer então? Essas pessoas que já não estavam lá bem, mas que a gente conseguiria, de uma certa maneira, entender que o mundo é assim, elas vão vendo um espelhamento e vão se frustrando muito, né? Então, o mundo também não está para principiantes, está fácil da gente se frustrar no mundo. Eu cito no livro um poeta francês que eu gosto muito, chamado Gérard de Nerval. Nerval, ele é conhecido como Nerval, Nerval. E Nerval, ele diz uma frase sobre depressão, que eu gosto muito. Ele era deprimido, ele assim. Ele diz que depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é. Realmente, se você acorda de manhã, abre os jornais, anda nas ruas, é muito difícil você, sem um filtro, você observar aquilo e achar que é está tudo verdade. bem, não É, é? E as redes é, sociais ainda fazem uma reverberação muito maior. Aquela criança que morre na faixa de Gaza, ela às 7 horas, ela vai morrer novamente na edição das 8, das 9, das 10. De repente você passa o dia inteiro vendo aqui. reiterando aquela. Então há uma reverberação enorme, e é curioso como as pessoas estão tão hiperconectadas, que não é uma nem duas pessoas,
que passam um dia, sei lá, numa CNN, numa Globo News, vendo a mesma notícia várias vezes. Porque o slogan, por exemplo, de uma rádio aqui é: em 20 minutos tudo pode mudar. Mas Meu se Deus. a gente olha de uma maneira um pouco mais de recuo, não, para lá, o mundo não muda em 20 minutos. Só caiu uma bomba, o World Trade Center. É claro que vai ter momentos assim. Mas isso faz com que a gente fique sempre achando que pode perder algo, né? Se não estiver ali hiperconectado. A tal ponto que nos Estados Unidos surgiu essa expressão que eu acho bem curiosa, mas muito pertinente, FOMO, que é Fear of Missing Out, que é um sentimento que, sobretudo os jovens, mas todo mundo vai tendo, de que naquele exato momento ele está perdendo alguma coisa incrível que está acontecendo em algum lugar. Poxa, eu estou perdendo uma festa incrível. E aí vai entrando numa angústia, porque, claro, nós sempre estaremos perdendo todas as festas. Vamos ter uma festa. Eu, eu me lembro de um comentário de um jovem que traduziu bem a FOMO, né, esse medo de estar perdendo alguma coisa, né? É que ele fala o seguinte: ele vai para uma festa, tem já esses shows, sei lá, que acontece tanto na Bahia, né? O festival de verão, essas coisas. E aí ele chega ali e aí ele vê uma menina bacana, ele fala: eu vou paquerar aquela menina. Aí ele fica: não, pera lá, se eu for paquerar, pode ter uma outra muito mais legal acontecendo aqui, que eu vou estar perdendo porque eu tô com Ave essa, aí eu vou Maria. querer a outra. No final das contas, ele volta sem, Seria né, uma menina. sem nenhuma menina, porque ele fica sempre naquela roleta giratória de estar perdendo uma coisa incrível que está acontecendo, né? Então, essas situações, é claro, eu que gosto de olhar sem ser um diagnóstico de 20 é, né, de que 20 minutos tudo pode mudar, mas eu diria que eu não acredito que a gente viva no momento atual numa civilização da depressão, que existe, às vezes, algumas pessoas são depressivas, puramente depressivas, mas eu vejo que esses instrumentos todos, essa proximidade, com tudo, hiperconexão, nós vivemos talvez uma civilização da angústia, que é um sentimento muito mais até filosófico. A gente vai encontrar angústia desde Kierkegaard. Falar de angústia significa que nós estamos mais angustiados, né? Por que que eu insisto na angústia? Porque exatamente nós sofremos de não ter grandes orientações mais, né? Cada um inventa seu estilo de vida e vai viver seu estilo de vida, mas não há mais a grande orientação. Então muita gente fica perdido. A gente percebe isso, por exemplo, muito. O que por um lado é muito bacana, que é a questão de que há muito mais fluidez nos gêneros, mas a gente nota que essa fluidez associada às redes sociais tem feito um boom de transições, né, de gênero muito precoces, né, onde ali às vezes o jovem ou até a criança não tem nem ainda toda a maturidade sexual para fazer aquilo e já se nomeia: não, eu não sou menino, eu sou menina, e vai numa pressa muito grande de definição. E alguns pais acham até que é muito moderno: não, vamos definir logo para ela não sofrer tanto. E não é bem assim, né? Ou seja, não dá para poupar tanto as pessoas do sofrimento que é o desencontro com o sexo, que todos nós temos, né? Todos nós vamos. é, Quando o Lacan usa essa frase que as pessoas às vezes não entendem, criticam muito: a relação sexual não existe. É claro que a cópula existe, a trans existe, mas ele quer dizer que dois não fazem um, que dois podem estar na cama, mas cada um está com a sua fantasia, com o seu modo de ser, que às vezes né, às vezes pinta match, mas nem sempre vai pintar. Por quê? Porque seremos sempre dois, quando estamos juntos. Então, o amor parece recobrir e fazer com que sejamos um. Eu que acompanho na clínica, por exemplo, me encaminho com alguma frequência depressões puerperais, né? Ou até mesmo psicoses puerperais, mães que tentaram matar os filhos e que foram né, num quadro meio delirante. São muitas vezes mães que não conseguiram colocar metáfora do amor materno numa relação que é extremamente angustiante. Quer dizer, eu tenho um corpo, de repente surge algo dentro do meu corpo, de repente esse algo começa a se mexer. Eu digo que é meu, mas ao mesmo tempo, de repente, ele vai embora, ele sai de uma maneira
dolorosa às vezes, dentro de sangue. Ou seja, se a gente não coloca ressitua ter um bebê na ordem do desejo, do romance familiar, é muito estranho. É uma experiência de corpo muito complexa, né, para Sim. alguns, né? E então isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, as pessoas experimentando, experienciando a possibilidade de regular o gozo do próprio corpo, as questões do próprio corpo, sem passar muito pelo simbólico, né? Isso é uma questão que eu acho que é bem interessante. É, eu acho que não sei se agora também tem essa dúvida, mas eu queria que, se fosse possível, professor, só para a gente deixar claro, assim, qual seria mesmo a diferença, né, das abordagens da psicanálise, psiquiatria, psicologia, porque existe essa diferença, né? Então, assim, Uhum. como é que a gente pode diferenciar como é que eu posso dizer, esses estudos, essas abordagens, né? Como é que a gente consegue diferenciar, assim? Por exemplo, eu sou um sujeito, estou com, sei lá, me sentindo angustiado, eu recorro ao psiquiatra, eu recorro ao psicólogo, eu recorro ao psicanalista, eu recorro a todo mundo, se for possível. Como é que a gente vai? Eu acho, talvez a galera não fale, mas eu acho que surge essa dúvida, né? Ou então até mesmo para indicar, meu filho tá assim, Evilane. Eu levo para quem? Né? É psiquiatra? Só para a gente esclarecer, assim. Isso, inclusive, é objeto muitas vezes de batalhas absolutamente entediantes para mim, que a gente diz, a psicanálise é pseudociência, não funciona. Ah, mas você tem que ir para a psiquiatria, que é científica. Não, a psicologia não deve mais se interessar pela psicanálise, para isso que tem uns TCC, que é muito mais objetivo, cientificamente comprovado, né? E aí vai criando uma verdadeira disputa de mercado. A gente percebe que tem Sim, muito disso, um nicho muito grande. Ora, um dos maiores escândalos foi que quando o DSM-5R, que é o manual, né, digamos, de diagnóstico americano feito pela APA, a Associação Psiquiátrica Americana, quando ele estava sendo elaborado, que absolutamente o DSM-5 ele patologizou toda a existência. Duvido que alguém que leia o DSM-5 não se classifique em algum lugar, né? Vai sim, encontrar ali alguma coisa. Por exemplo, o DSM-5 coloca que um luto pela perda de alguém, de alguma coisa, se ele continua muito forte depois de 15 dias, é porque é uma depressão, tem que ser medicada. Né? Patologizou-se o luto, mas é aquilo, para cada deprimido chorando, tem um vendedor de antidepressivo sorrindo. Isso é um lema meu. Né? É claro que isso não é ingênuo, como se percebeu aqui inúmeros dos psiquiatras que fizeram desenharam, por exemplo, as classificações atuais, tinham comprometimento com a indústria farmacêutica. Tinham trabalhos financiados pela indústria farmacêutica, o que é mais ou menos como dar para a raposa, olha, cuidem bem do galinheiro e classifiquem as galinhas. Não é? É claro que não vai dar tão certo, porque o objetivo é vender exato. mais. Então, na hora, por exemplo, que eu digo que, olha, não, você não está deprimido, você está no espectro, né, depressivo, são milhões e milhões de mais consumidores que vão então tomar o antidepressivo, né? Que agora estão no espectro e por aí vai. Então, eu digo o seguinte: eu respeito muito, até pela minha base, a psiquiatria. Eu discordo bastante, por exemplo, da Associação Psiquiátrica Brasileira atual, que tem um modo de pensar a psiquiatria que eu sou totalmente contra, inclusive está trazendo o modelo hospitalocêntrico em volta. Tem gente até propondo revogar a Lei 10.216, que foi a grande lei que reordenou a saúde mental no Brasil em 2001. Eu era diretor de hospital psiquiátrico naquela época. Eu sei a diferença que faz você ter um sistema de saúde mental público que inclua o CAPS, inclua a territorialidade, você está mais próximo, ou seja, tratar a loucura colocando o hospital com mais loucos, é muito difícil, então, você sair menos louco do que entrou, né? Porque o hospital em si, daquele modo, ele é uma loucura Uhum. muito grande. Então, o que eu. Mas eu vejo que tem psiquiatras excelentes.
Existe uma velha rixa da psicanálise, das escolas de psicanálise, dos psicanalistas com as TCC. Eu não tenho problema nenhum. A minha questão é só o seguinte: eu não acredito, e isso eu não acredito, que nenhuma técnica possa ser boa se não houver um ofício de escutar como um artesão. Ou seja, a clínica, ela não, a gente pode ter balizas estatísticas, não sou contra isso, mas lembrar que quando a gente está ali com o paciente, aquele trabalho ele é um trabalho único. A clínica não vai ser feita por uma inteligência artificial. A inteligência artificial pode ajudar maravilhosamente bem a detecção de muitas coisas. Mas eu acho muito problemático eliminar dessa relação esse aspecto humano do que a nossa vida, o nosso adoecer, o nosso sofrimento. Isso me preocupa muito, porque, por exemplo, as boas. É o meu mestre de psiquiatria, o meu primeiro grande mestre de psiquiatria, quando eu era jovem, quando eu decidi realmente mudar. Ele é conhecido pelos mais velhos aqui na Bahia bem, foi o professor Rubim de Pinho. O professor Rubim de Pinho, ele era um grande professor aqui, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante alguns anos, e ele era um estudioso, por exemplo, dos terreiros, né, do que acontecia nos terreiros de candomblé, e ele me dizia o seguinte: Marcelo, as mães de santo são muito boas, na grande maioria, para ser mãe de santo é uma coisa simples, são muito boas no diagnóstico. Às vezes está tendo transe ali no terreiro, ela chama a família, olha, ela é pro doutor, ela não é para ficar aqui não, dizia assim. Né? Ou Meu seja, Deus. não, isso não é para ficar aqui não, isso encaminha para o doutor. Elas eram finas no diagnóstico de quando deveria encaminhar ou não. Mas é isso, eu vejo pessoas que passaram por esse périplo todo com um sofrimento muito grande, foram parar no AA, se deram certo, alguma coisa mudou ali, ok. É, eu desconfio muito de dizer que a melhor opção será, por exemplo, o A, porque é uma opção que a pessoa realmente para o álcool, mas às vezes se transforma em grandes hipocondríacos e com sofrimento muito grande, mas às vezes dá certo. Então, eu acho que, nem que seja por experiência, né? Eu me sinto meio velho, né? Porque eu tenho 40 anos de consultório, né? E eu me achava até jovial, mas eu descobri que eu sou velho. E aí eu peguei todas essas etapas, esses modismos na psiquiatria, aquilo, e, e assim, o que eu acho que a gente encontra bons clínicos e acaba que as pessoas vão sendo conhecidas e tendo seu nome mais pelo nome que construíram, pela clínica, pela dedicação, do que propriamente respaldada apenas numa especialidade. Então, qual é a característica a todo jovem, a toda aquela pessoa que quer agora, quero me tornar um psicanalista, um terapeuta, alguma coisa? Claro, estudo, formação, não vou falar aqui sobre a formação nem da psicologia, psiquiatria, psicanálise, que isso aí daria aqui uma live de 10 horas, mas tem um ponto que eu acho que é fundamental, é humildade intelectual, né? Não colocar a teoria acima da ação clínica. É preciso conhecer a teoria, claro, porque vai te orientar ali em algum momento. Mas quando a gente se respalda muito, isso não presta, tudo, sejamos mais humildes, pode prestar para alguns sim. Né? E isso eu aprendi muito, eu fui nos anos, logo depois da Lei 10.216, quando lançou, né, que precisava então repensar a saúde mental no Brasil. Tive o privilégio de fazer parte, por exemplo, de um grupo que foi ver a questão da regulamentação dessa lei, porque uma coisa é fazer a lei. A gente foi lá em Brasília, os secretários de saúde mental e tudo. Parece que já tá, a lei, bacana, como é que a gente coloca ela na prática, né? Como é que a gente vai conseguir? E ora, e aí acabou que eu fui presidente da Comissão Técnica de Reforma Psiquiátrica, né, do Estado da Bahia, que era uma verdadeira loucura, porque você tinha o representante da CUT, da CGT, do movimento dos hospitais psiquiátricos, da luta antimanicomial, do movimento dos familiares, e tudo para discutir como é que seria aquilo ali.
E o que eu observava é que eram todos tão encrispados na sua própria opinião que eram incapazes de entender que a clínica é outra coisa do que sentar numa mesa e ficar discutindo tudo. Discutir nas palavras é muito fácil. Mas vai lá, vai ver o que é você ralar na clínica, né? Que ensina muito. Então, mais ou menos isso. Entendi. Eu acho que dependendo do caso, seria bom, se possível, né? Eu acho que essas ciências, essas abordagens, elas se complementam, né, professor? Eu acho Uhum. que não deveria se descartar nada, né? Acho que um vai complementando obviamente respeitando as individualidades, né, Uhum. das pessoas, mas eu acho que seria uma forma de ver assim, tipo, tudo tem a sua função, tudo pode agregar na vida da gente, na nossa saúde mental, né? Acho que seria a forma mais Pode. Uhum. assertiva de ver, né? Eu concordo, mas se a gente pensa na questão né, dessa certa, que eu conclamo aqui uma certa humildade, né, intelectual, é o seguinte: eu trabalhei muito com equipes multidisciplinares, né, eu fui diretor do hospital que tinha CAPS, depois a gente tinha o CAPS do lado, centro de convivência, tinha tudo isso, mas dou muita supervisão na área da saúde mental. E eu acho, por exemplo, quando a Associação de Psiquiatria Brasileira, eu cito esse exemplo, alguns anos atrás, fez um post dizendo assim, desse jeito mesmo, no Setembro Amarelo, o suicídio é uma coisa muito séria, tem que ser visto por um psiquiatra. Ora, um anúncio como esse está jogando no lixo o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, de tanta gente numa rede Verdade. espetacular de pessoas, né, que estão ali, que têm a sensibilidade. Eu, por exemplo, quando eu entendia muito bem e concordava, quando eu era diretor, com as críticas da luta antimanicomial, eu também não queria que aquilo ali fosse um manicômio, mas uma coisa é criticar só fora, outra coisa é ser nomeado para dirigir um manicômio, como é que você transforma aquilo ali? Isso Sim. gerou um livro, né, Loucura Entre Nós, depois a Fernanda Varrey, a cineasta, fez até um documentário, né? Nós até estamos discutindo aqui a Fernanda, de repente fazer tem muito material, um segundo, a Loucura Entre Nós com outro nome, sei lá, Loucura Entre Nós versus Alien, o Pedrador. Então vamos pensar aí alguma. Que Mas massa. assim, a Uhum. gente está pensando em relançar o material inédito que tem, que são mais de 100 horas gravadas. Mas o que eu percebi é que eu conseguia nitidamente criticar o caos e o horror que era aquele hospital, onde as pessoas eram colocadas meio como objetos, nuas, basta ver o Holocausto brasileiro. Só que eu conseguia descobrir que ali o que sustentava o fio de humanidade, às vezes era um enfermeiro ou uma técnica de enfermagem com uma fineza clínica na abordagem, uma sutileza espetacular, né? Com muito menos distanciamento. Tem um caso que eu me lembro bem, que eu estava observando uma discussão clínica que tinha de um paciente, né? Uma paciente refratária que não ficava bem, deprimida, e que todo mundo estava falando, não, a gente aumentou o medicamento, foi assim, não, mas o comportamento depressivo dela piorou no dia tal, porque não teve abordagem, não teve a terapia ocupacional. Estava uma conversa enorme, da equipe, para discutir o caso daquela paciente depressiva. Aí a moça da faxina, que era muito. Ficava ali, conhecia todo mundo, disse: pode ter tudo isso, mas o senhor sabe, né? O senhor sabe que o filho dela morreu tem só um mês, né? Baleado ali, isso deve influenciar, né? Todo mundo ficou mudo, ninguém sabia disso. Ou seja, Ah, como é que um fato como esse, uma equipe, uma paciente internada com depressão, escapa a um fato ninguém desse? sabe. Ninguém Meu percebeu. Deus. Doideira, né? Então, isso mostra assim que eu ainda acho que a saúde mental é algo que exige políticas públicas, é uma coisa de Sim. Estado. Eu acho que, sim, as diferentes abordagens multidisciplinares, elas são muito eficazes, por exemplo, na loucura, mas eu faço algumas ressalvas, quando não são coisas muito loucas. Por exemplo, o grande vilão da psiquiatria, que é o eletrochoque.
o eletrochoque, em pouquíssimos casos, é capaz de salvar vidas, né? Depressões catatônicas que a pessoa não come, não fala, tá ali, vai morrer, né? Estados, né, de prostração severa. É, e aí, com esse argumento, agora está voltando pesado o eletrochoque para tudo. Então, agora não tem mais ansiedade, tudo está sendo tudo tratado, né, com o eletrochoque. Tem um livro, porque, por coincidência, eu vou debater hoje, à noite, numa livraria, que é A Pequena Outubrista. Eu estou até com ele aqui. Ela é de uma dinamarquesa chamada Linda Bostrom Nausgaard. Depois, quando você for publicar né, aqui a nossa live, eu Sim, te sim, passo a referência, que é passa, uma romancista que sim, conta um inferno dela, naquilo que ela chama a fábrica. O que que era a fábrica? Ela passou 4 anos, né, muito próximo da escritora mesmo, fazendo eletrochoques e ouvindo coisas completamente loucas. E ela, como é uma boa escritora, por exemplo, o médico já não você pode usar o eletrochoque, que é como se fosse um control-alt-del, assim, a gente vai resetar seu cérebro. Aí, tipo, vou resetar meu cérebro, e se perder algum arquivo do meu cérebro? Que um dos grandes efeitos é a amnésia. Ah, mas você é quem menos tem que se preocupar com a amnésia, porque você é um escritor. Os escritores têm um mundo de imaginação muito grande. Olha a doideira da resposta meu do Deus. médico. Ou seja, são pessoas, ou os adeptos firmes de um procedimento que leva exatamente a essa questão, né, que eu acho que é extremamente complexa, que é essa questão da amnésia que vem nesse processo. Ora, apostar muito num processo que leva a uma síndrome amnésica enorme, às vezes, tem pacientes que elaboravam ali, é apostar no apagamento da memória da vida da pessoa e eu acho isso muito complicado. Eu tive mais experiências extremamente deletérias como um jovem que eu tenho aqui, esquizofrênico, que muito legal, que falava, tinha lá os delírios dele, a família ficava assim, acabou indo para uma clínica psiquiátrica e fez uma série. Quando ele voltou a mim, ele tinha tomado mais de 30 sessões de eletrochoque. E, e foi impossível conversar com ele. Ele estava completamente desorganizado, estava calmo, não estava delirando, né? Mas, como a gente diz, como a gente fala assim, a subjetividade junto com a água do banho, não é? Então, são essas situações que, quando alguém propõe um método, por exemplo, como a ivermectina, e a associação médica fica muito batendo, que a gente já viu sabidamente que aquilo ali começou com a ciência, mas a própria ciência que introduziu mostrou que não servia para nada, eu costumo avisar os pacientes. Então, tem paciente que chega para mim e fala assim: ah, eu vou começar uma TCC também. Ficar na psicanálise da TCC. Ok, pode fazer isso, né? E eu digo sempre aos meus pacientes que é o seguinte, aliás, é uma norma clínica minha, eu vou te dizer muitos poucos conselhos da nossa experiência juntos, mas saiba que eu vou dizer para você, não pule do 30º andar. Se eu sentir que você vai pular do 30º andar, eu vou. Você pode fazer as loucuras, todo mundo tem, né, suas desorganizações, né? Mas tem isso, que eu acho que é muito importante, é a gente saber dar essa direção. Às vezes, com uma pessoa no divã, por exemplo, falando uma história muito séria, muito complexa, de um tio que apalpava ela quando ela era criança, alguma coisa assim, tal, e leva aquilo na neurose e passa adiante. Mais de uma vez me aconteceu dizer, não, vamos parar aqui, eu queria te dizer uma coisa, você sofreu um abuso sexual, né? Às vezes os psicanalistas acham que tem que ficar muito ali, não, às vezes ele tem que entrar e nomear, é quase uma Pois interpretação, é, e a pessoa acorda assim, e a partir dali aquilo muda algo. pois é. Entendido. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu ficaria aqui 3 horas. Deixa eu ver se. Acho que a gente Deixa eu tem só ver 3 aqui. minutos, por sinal, não é só, né? Meu Deus do céu, a gente ficou. Me empolguei aqui. Galera, deixa eu ver aqui. Acho que a galera só comentou, mas não deixou perguntas. Pelo menos o que eu tô vendo aqui, ó.
Ó, pessoal, é, na descrição a gente vai colocar no YouTube, tá? Essa live. Aí a gente vai mandar para o professor também, o link, tudo certinho. E aí a gente deixa na descrição o nome do livro, que é esse, A Morte de Si, perguntaram aqui. Mas o professor tem outros também. Ele vai fazer, vai deixar esse livro, né, professor? Foi a base, o senhor falou também. É, Pronto. tem alguns livros, eu posso deixar algumas indicações. Eu estou escrevendo um agora que o título, eu posso meio dar um furo de reportagem, que Ó, eu aconselho vocês a irem no YouTube ou no Spotify e procurar uma música de um grupo baiano chamado Sertanília e que tem uma música que é O Mundo de Dentro da Minha Cabeça. Vão lá no Spotify ouvir. certo. E é o título, eu pedi autorização e provavelmente é o título desse livro que eu estou concluindo em breve, O Mundo de Dentro da Minha Cabeça. Onde eu conto um pouco mais dessas histórias, da minha conexão com a loucura, né? E que eu acho que é muito bacana. Perfeito. Professor, perguntaram aqui como é que faz para entrar em contato com o senhor, se o senhor atende online, se presencial onde, como é que está funcionando os atendimentos. Diga aí para o pessoal saber. Eu estou num momento que assim a minha prática exige eu posso ter até um número de atendimentos e às vezes muitas pessoas falam, mas eu queria muito. Eu digo, olha, a questão é a seguinte: eu não posso te atender mal. Se eu te incluir para atender, eu vou fazer um mau atendimento, porque a cabeça da gente tem um número, Sim, né? Inclusive verdade. que o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo trabalha com o corpo, ou seja, de corpo presente. Eu não posso, olha, tudo bem, você vai fazer uma consulta comigo e continuar como meu assistente. Então, muitas vezes eu dou eu sugiro colegas, eu mesmo às vezes tem um momento que eu posso aceitar. Então, como é no individual, talvez a melhor maneira de me encontrarem, que virou, né? Tá vendo como rede social é bizarra? É pelo próprio direct, que foi como você me achou. Né? Ali Sim, sim. no Insta, né? Eu tenho um Insta que eu gosto de me divertir, eu não uso aquilo loucamente. Eu não quero ser um influencer, eu prefiro ser um personal disturber. Porque o influencer, ele tem que, como ele quer ter muito follower, ele começa a se trair e querer agradar muito, né? E eu não é a minha praia. Eu prefiro falar coisas. Quem quiser seguir, quem quiser não seguir, eu acho que é muito melhor. Perfeito. Então, acho que é Uhum. bom. Lembrar então mais uma vez o convite, é que hoje a gente vai estar lançando o livro que é a experiência do Psil, que é uma experiência que eu acho que é fundamental, né? A experiência do Psil, que é esse programa que eu levo na Universidade Federal da Bahia, que teve já mais de 14 mil acolhimentos. São profissionais, ele é virtual de toda a parte do mundo. E o Psil agora, inclusive, mudou de nome. Ele tinha um nome muito longo, chato, que era Psil Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia, um troço enorme. Agora, Uhum. mais dentro da vibe do que a gente está vendo, ele se chama Psil Lugar de Escuta. Tem lugar de Top. fala e nós somos o lugar de escuta. Top, 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 top. Para a gente finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigado pela participação, né, por estar aqui aprendendo com a gente juntos. Eu tenho certeza que essa live ajudou de alguma forma, esclareceu de alguma forma quem está aqui, vai ajudar ainda e esclarecer as pessoas que não conseguiram estar ao vivo, né? Depois, quando assistirem, né? Esse é o É. nosso propósito. Tenho certeza que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, tá, pessoal? Então, obrigado mesmo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela É. disponibilidade, pela participação incrível. Acho Hum. que a gente conseguiu o nosso objetivo aí, que Eu vi que realmente é de alguém perguntou, falou para eu debater a pequena outubrista. Eu não vi quem passou muito rápido aqui. eu não vi Hoje, às 19 essa. horas, se essa pessoa é daqui de Salvador, hoje, às 19 horas, eu vou estar aqui no Shopping Passeio. Eu vou primeiro lançar o livro do Psyu, de 17 a 19, vou passar o dia lá no Shopping Passeio, e depois eu vou, das 19 até as 21 horas, debater, mas debater simplesmente o livro A Pequena Outubrista, né? Que é um livro bem Perfeito, interessante. perfeito. Para a gente Então é isso aí, acabar muito mesmo aqui, obrigado. para a gente acabar, professor, eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem vai assistir, que está talvez no processo aí de, sabe,
de depressão, de muita ansiedade, de muita angústia. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, porque eu acredito que vai ter, né, essa pessoa que vai assistir essa live vai estar desse jeito. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, por favor. Eu vou deixar a mensagem, mas eu vou deixar uma dica rápida que eu deixo para todo mundo que está às voltas, com alguém que às vezes fala, estou pensando em matar, ou não fala, mas você percebe. Você nunca se despede de uma pessoa como essa dizendo, apareça, estou aqui. Você tem que marcar um tempo seguinte. Olha, ó, na terça-feira eu vou te ligar, ou você vai vir aqui. Você tem que sempre dar uma noção de futuro para aquela pessoa. Perfeito, Porque aí perfeito. ela vai entender que ela não está ali só naquele presente, né? E outra coisa isso aí o Psi, a grande experiência que eu tenho, profissionais geniais que trabalham comigo, que é o seguinte, por mais desesperadora que seja uma situação na vida de alguém, uma coisa é ela viver isso de uma maneira e outra com alguém no outro lado da linha. E nós somos esse outro lado da linha, né? Ou seja, ah, ter alguém no outro lado da linha quebra uma certa solidão, mas salva vidas, paca. O CVV faz isso muito bem e o Psyu tenta ir na mesma linha, Verdade. né? Então, muitas vezes, o que eu vou dizer é a habilidade de escutar. A gente precisa escutar, né? Às vezes a gente é uma habilidade que a gente foi perdendo porque de tanto ver a gente perdeu a capacidade de enxergar, de tanto escutar a gente perdeu barulhos, a gente perdeu aquela fineza de realmente escutar, né? A gente é tão bombardeado de coisas, de imagem, e aí os pequenos encontros, como você falou, né, visuais, né, auditivos, vão se perdendo um pouco. Então, eu diria isso, revalorizar o papel da escuta, que não tem nada a ver com DR. Por quê? Porque DR, você quer mais falar, quem faz DR quer mais falar do que ouvir, Deixa eu ver. né? E eu dou um conselho para todo mundo, conselho bem mesmo de manual de autoajuda. Lembrem-se que 90% das vezes, 95% eu costumo dizer para os meus pacientes, das vezes que a gente errou numa situação foi porque falou demais e só 5% porque falou de menos, não é? A gente está tão preocupado em falar que esquece de ouvir. Então, ouça primeiro, não queira falar, 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 falar. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Gratidão, professor. Obrigado, galera. Em breve vai estar no nosso canal no YouTube, a live completa para quem não pôde assistir e para a gente poder compartilhar nos grupos de WhatsApp, para amigos, para família, enfim, para todo mundo. Beleza? Tenham todos um excelente final de semana e até breve. Um abraço para todo mundo. Tchau, Saravá. professor. Até mais. Tchau.